Amém, queridos? Deus é bom? Vamos orar. Fiquem sentados mesmos. Pai, te damos graça por esse tempo, Senhor, por mergulhar na Tua presença, em louvor e adoração ao Teu nome, porque até aqui o Senhor tem sido bom, fiel e verdadeiro. Pai, nesse tempo que vamos estudar, examinar, mergulhar na Tua palavra, nos instrui, nos ensina, nos orienta em toda boa palavra, Senhor, e resplandeça da Tua graça e glória sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos dar a introdução aí. É a primeira aula da introdução ao Antigo Testamento. Amém? Falamos aí sobre o Novo Testamento, preparamos prova, foi muito bom, mas nós vamos mergulhar agora nesse Antigo Testamento. Vocês estão comigo aí? Aqui eu estou na página 174. Talvez a sua apostila é um pouco diferente aí. Não há outro livro do mundo inteiro que se compare à Bíblia. Ela é o único livro que tem tudo que o homem precisa, embora não tenha tudo que o homem quer. Guarde bem isso. A palavra de Deus, ela não contém, ela não tem tudo que o homem quer. Ela contém e ela tem tudo que o homem precisa. Alguns dizem que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. Outros acham mais certo dizer que ela é a palavra de Deus. Não que a Bíblia apenas contém, mas ela é a palavra de Deus. As teorias que discutem sobre esse assunto serão estudadas mais adiante. No entanto, o que importa mesmo é saber que a Bíblia Sagrada é totalmente inspirada por Deus e proveitosa. Sabemos que além da Bíblia existem outros documentos religiosos intitulados de Palavra de Deus. Sabemos também que tais livros não possuem a mesma autoridade encontrada na Bíblia, visto que ela é a palavra de Deus para salvar a humanidade perdida. A maior prova da autoridade da Bíblia Sagrada está no cumprimento das suas profecias ou dos seus profetas, na harmonia dos seus livros e na evidência dos seus escritos ou escritores. E existe apenas um autor. Quem é? O próprio Deus. Então, o que evidencia, o que prova, o que realmente mostra a veracidade e a autoridade da Bíblia é o cumprimento das profecias, a harmonia dos livros, a evidência dos escritores e a autoria única do próprio Deus. É isso que torna a Bíblia um livro inconfundível, é isso que torna a Bíblia um livro poderoso que ela, somente ela é. Se existe um livro, se existe algo que pode mudar a história da humanidade, ou que pode transformar, que pode fazer a diferença, é a Escritura Sagrada. Ela em si própria, ela diz, toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa. Então é toda. A palavra portuguesa Bíblia vem do grego Bíblia, que é o plural de Biblion, ou livro. Portanto, significa livros. Essa palavra deriva-se originalmente da cidade fenícia de Biblos, no Antigo Testamento, em Gebal, que era um dos antigos e importantes centros produtores de papiro, ou papel antigo. Com o tempo, esse vocábulo terminou sendo usado para designar sagradas escrituras. A palavra grega Biblos significa livro ou escrito qualquer, mesmo servindo para indicar o livro da vida, como se vê em Apocalipse 3:5. Isto é o diminutivo da palavra Biblos, ou seja, livrinho ou livro de pequeno porte, ou pequeno livro. A palavra Bíblia designa o livro dos livros, as escrituras sagradas compostas do Antigo e Novo Testamento, a principal fonte de ensinamento cristão religioso ético da nossa civilização. Uma pausa importante para você observar aqui, principal fonte de ensino religioso e ético. Pensa um pouquinho comigo. Em pleno o que nós estamos vivendo agora nessa questão política. Essa semana alguém me ligou e falou
questionou em questão da igreja estar se posicionando politicamente. E eu expliquei para ele, primeiro, a igreja hoje está sofrendo o que está sofrendo porque ela não se posicionou. Primeiro ponto. Segundo, a igreja ela é ética. Ela tem princípios, ela vive de princípios. E se eu não defendo o princípio lá fora, eu vou defender dentro da igreja? Porque essa política que eu falei para um monte de gente, não é de A ou B, de candidato. Essa política hoje, ela é de princípios. O que nós temos defendido? Eu defendo dentro da igreja, mas eu não defendo a sociedade. Então está errado. Não é do candidato A ou do candidato B, porque os dois estão sujeitos a errar, os dois estão sujeitos a roubar, mas qual é a ética que está por trás? Qual é o princípio que está por trás? Eu falava para ele, o que está sendo ensinado? Qual é a ideologia que está sendo pregada? Então a nossa guerra está aí. Por isso que ela não é física, ela é espiritual. É a mesma coisa do Antigo Testamento. Eu prego a Bíblia, então nós aprendemos aqui que a Bíblia ela é a fonte principal de ensinamento religioso e ético. Se eu sou contra a Bíblia, eu sou contra a ética. Se eu sou contra a Bíblia, aí não é só o cunho religioso, eu sou contra o princípio dela. Aí você vai para a questão do princípio. Família é princípio da palavra. Como que constitui família? Homem? Mulher. Ah, mas a ideologia diz então, peraí, está fora da palavra, então não serve para mim. Eu respeito, eu oro, Deus está no controle sempre, mas eu não vou me envolver, eu não vou com a minha mão. Ah, mas é porque fulano, mas a minha questão não é partidária. Irmãos, eu falei essa semana com um monte de gente, queridos, nós não temos partido. O que nós defendemos é um princípio. E esse princípio está aí, nós acabamos de ler. Ela é religiosa, ensinamento, mas ela é ética. Ela é ética de onde? De toda a nossa civilização. Por volta do século II, os cristãos gregos já chamam suas escrituras de sagradas, chamam suas escrituras sagradas de Bíblia, ou seja, livros. Aprendemos que a criança ou o feto ele é gerado no momento da concepção. Uma vez que o casal teve uma relação, foi gerado um feto, ali foi constituída a vida. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Vida é princípio. Então vamos lá. Como que eu estou de um lado, e aí mais uma vez, não é o partido, não é a pessoa, é a ideologia. E eu sou contra a vida. É isso que a Escritura defendia nessa época desse século. Olha só. Cristãos gregos já chamavam as Escrituras sagradas de Bíblia, ou seja, os livros. Esse título foi então transferido à versão latina. Foi traduzido dando a entender que o livro é a Bíblia. Não é as Bíblias, é a Bíblia. Outra coisa importante, as pessoas ficam dando ibope para o diabo, divulgando o que o diabo faz. Não dá ibope para o diabo. Uma das mentiras que o diabo falou aí, e vive falando aí, porque tem a Bíblia de Satanás. É mentira, não existe a Bíblia de Satanás. Não existe a Bíblia. Lá tem aquele cara que é satânico, tem o outro, tem. Mas sabe qual é a Bíblia que eles usam? A mesma nossa. O diabo não tem a Bíblia dele. Ele lê a Bíblia, ele conhece a Bíblia diz que ele crê mais do que muito crê dentro da igreja. Então qual que é a estratégia? Eu conheço a verdade, então eu vou lá e transformo na mentira. Então não tem a Bíblia do diabo. Tem a Bíblia verdadeira que ele pega, conhece, lê e mente, e as pessoas acreditam. Nos livros apócrifos do Antigo Testamento, a versão 22 aí, usa o termo grego biblos para designar livros ou
escritos sagrados. Regra número 1. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Então a própria Bíblia mostra o que devemos ou não devemos fazer. A própria palavra, ela direciona na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida familiar, conjugal, na nossa vida profissional. Pense no seu trabalho, se você for com um pouquinho de antiética dele. Qualquer coisa que você for pensar, você vai para a Bíblia. Exemplo, a Bíblia diz que todo roubo é crime. Olha lá. Se você roubar uma ovelhinha do teu irmão, tal, você vai restituir 2 ovelhas. Se você roubar, então, ética. Ó, se você falar mal do teu irmão, você vai ter que procurar ele e pedir perdão. Isso é o quê? Ética. Então toda a escritura, ela é compacta de Gênesis a Apocalipse na questão espiritual e na questão ética. Eu falei para o apóstolo ontem, sabe o que a gente percebe mais difícil no meio da igreja hoje? Caráter. O cara dirige uma igreja, tem 30, 40, 50 pessoas, uma congregação, por exemplo, uma filial. Quando a filial cresce, que está com 100, 200, 300, 400, 500 pessoas, alguém chega para mim e fala, mas por que você anda com fulano se você dirige aqui? A gente está contigo. Se você falar que vamos embora, nós vamos embora. E o cara se desliga de quem esteve junto com ele a vida inteira e vai embora sozinho. O que é isso? Caráter. Como é que o cara leu a Bíblia, viveu a Bíblia e agora ele rompe? Eu não estou falando do desligar pela bênção. Pastor, eu estou com você há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, estou indo embora, eu, minha esposa, meu filho, tá bom? Igreja, eu venho aqui falar que eu, minha esposa, meu filho estão indo embora, obrigado por tudo, foi bênção, fui dizimista, ofertante, fiel, mas agora eu estou indo. Foi embora, lá na frente Deus te deu o trabalho, não mal, mas rachar e levar um monte de gente é caráter. É caráter. Sabe o que vai acontecer com muita gente que infelizmente não tem mergulhado no princípio da palavra? Fica 1 ano, 2, 3, dá uma cabeçada lá na frente, se fere e não consegue fazer o chamado de Deus. Pacto ou testamento. Estão comigo aí? Amém. Essas duas expressões vêm sendo usadas desde o fim do século para distinguir entre escrituras judaicas e escrituras cristãs. Alguns preferem a palavra pacto, no grego, diatheke, ou em vez de testamento. Todavia, tornou-se generalizado o uso da palavra testamento, visto que pactos dependem da morte do testador. Hebreus 9, 22. Os dois grandes pactos das Escrituras, na realidade, são testamentos. A palavra testamento entrou em uso por haver sido usado na tradução adaptada da versão do latim para o vocábulo grego, diatheke. Daí por diante o termo passou para muitos idiomas modernos. A palavra hebraica corresponde a berit, que foi traduzido por diatheke, tanto nessa versão como mais tarde no Novo Testamento. Então, seja pacto, seja testamento. Nós usamos nova aliança, é muito mais falado, ou Novo Testamento, mas não deixa de ser um novo pacto. Alguma dúvida até aí? Qual é a composição? A Bíblia é uma composição de 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, reunidos em um só volume através do processo de canonização. Tradução completa demorou cerca de 200 anos antes da era cristã das escrituras judaicas para o grego. 14 livros adicionados como sendo livros apócrifos, os quais foram aceitos pela Igreja Católica Romana como parte integrante da Bíblia deles oficial. No Antigo Testamento, por ocasião do Concílio de Trento, com exceção do primeiro Eli e de Esdras e a oração de Manassés. O processo de canonização precisou de vários séculos para terminar. Estão comigo?
Várias autoridades antigas rejeitavam livros que atualmente aceitam. Apesar disso, podem estar certos de que o processo histórico estava sendo controlado pelo Espírito de Deus, de tal modo que a coletânea que possuímos é a autoridade espiritual genuína, devendo ser tratado como tal, quando a nossa ideia de autoridade incha mais do que documentos escritos em qualquer número. Alguns entendem que a Bíblia é muito heterogênea, de que muitas pessoas querem admitir. Há quem a reúna do Antigo e do Novo Testamento em um único livro e uma preservação, mas tal opinião é exagerada. Não obstante, precisamos reconhecer que a natureza homogênea da absoluta da palavra ou da Bíblia é que é defendida por aquele que tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. O que o autor está dizendo? O que nos faz entender, o que nos faz compreender, o que nos faz aceitar que a Bíblia é fiel, verdadeira e que ela é um mapa, um nau que nos direciona, é que toda ela em si, ela toda, de Gênesis a Apocalipse, todo o seu conteúdo, ele fala da mesma coisa, do mesmo sentido, da mesma palavra, com a mesma autoridade, com autores diferentes, épocas diferentes, pessoas diferentes, mas ela mantém a sua realidade, ela não muda. Assim como no tempo de hoje. Assim como no tempo de hoje. Então hoje nós lemos, o cara lá na época de Moisés, velho, os caras dormiam ainda em cabana, e depois veio o Novo Testamento, Paulo, e uns tinham conhecimento e outros não, mas ela é heterogênea, ela tem o mesmo sentido, ela tem o mesmo conteúdo. Então é esse resultado que nos faz entender, aceitar e crer que ela é a única regra de fé e prática. Ok? Podemos tentar explicar, estão comigo aí? Amém. Parágrafo abaixo aí? Sim. Podemos tentar explicar dizendo que Deus guiava o processo e que o antigo pacto se mesclou com o novo e uma evolução histórica teológica, mas declarações como essa não explicam as grandes diferenças entre os dois testamentos. Na verdade, a mudança faz parte da essência ou mecanismo do nosso crescimento teológico. Sem tal mudança, jamais avançaríamos em nosso conhecimento sobre as realidades divinas. Por conseguinte, onde houve mudança, transformação, esperamos também encontrar desenvolvimento, crescimento. Há uma mudança de conhecimento, de entendimento, de revelação, de maturidade, não uma mudança do conteúdo, não uma mudança da revelação. Então a gente pega o Antigo Testamento, que veio dos livros judeus e da história do povo judeu, e aí ela aplica no Novo Testamento, contextualizando. Por isso que nós sempre falamos, todo o novo está à luz do antigo. Quem aceita o Novo Testamento e recusa o Antigo Testamento está recusando toda a palavra. Quem aceita o Antigo e recusa o Novo está recusando toda a palavra. Porque um completa, ou melhor, um deu base, deu luz para que o outro continuasse. Estão comigo aí? Virando a sua página aí, na página 176, na era do milênio, viram o comecinho da página em cima, acharam aí? Amém. Uma das coisas que as Escrituras predizem acerca do milênio é que a lei de Deus está observando um rigor como nem mesmo no antigo Israel se viu qualquer coisa similar. Isso não representará um retrocesso, mas sim um avanço. O milênio será uma excelente ocasião para novas revelações, embora eu diga isso especulativamente, e penso que tal especulação seja razoável. O autor está dizendo aí que nesta época do milênio, assim como hoje, com o passar dos anos, veio grandes revelações e entendimento, não será diferente. Por exemplo, hoje nós vivemos uma das grandes revelações da palavra que está escondida. E o Senhor converterá o coração dos pais e o coração dos filhos, antes que ele venha e fira a terra com maldição.
que está acontecendo hoje? A restauração da paternidade. As pessoas olham para alguém, para um pastor, para um homem de Deus com caráter, com dignidade, com identidade, com marcas apostólicas e proféticas, e dizem: eu tenho identidade com ele, é o meu pai, vou andar junto com ele. Reconhecem ele como pai, seja numa rede apostólica, como é a rede de chamar, a rede de aliança que nós fazemos pai e reconhecemos o apóstolo Jéssica como nosso pai, seja numa rede como a nossa, que vocês fazem parte dessa rede, seja numa igreja local, que eu tenho um pastor, que eu tenho uma identidade, e reconhecer ele como um pai apostólico. Então, essa não se falava em paternidade, mas a palavra pastor no original significa pai. Então já existia paternidade. O diabo falava de paternidade e a igreja não falava, porque já existiam os pais de chiqueiro por aí. Alô? Não parece louco? Ele converterá o coração dos pais aos filhos, ou seja, haverá uma conversão. Efésios diz: e ele mesmo, o Senhor, ascendido quando subiu aos céus, deu os dons aos homens, e ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento do ministério, para o crescimento. Então, veio a restauração dos 5 ministérios na igreja. Veio a restauração da paternidade. Foi exatamente o que aconteceu. Esse Antigo Testamento, ele nos deu as bases para que as revelações se cumprissem. É o que está acontecendo hoje. Não se falava de paternidade. Hoje a gente tem andado junto nas sextas-feiras, dia 14, né? Toda segunda sexta-feira a gente tem visto. O domingo agora mesmo ministramos lá no pastor Daniel, e ele falou: não, eu quero andar com o senhor como pai. Como que é? Eu tenho que levar meu dízimo, tenho que levar minha primícia. Eu falei: calma, pastor, vem tranquilo. Ele falou: não, eu não quero comer meia visão, eu quero comer a visão inteira. Eu falei: então, vem que você vai estar recebendo aí. Arde no coração desejando andar junto. E aí eu falava com o pastor Wander: quem mais anda junto é quem mais prospera, porque é quem mais come da visão. Como que eu faço aqui? Como que eu faço ali? Como que eu acerto isso? Como que eu acerto aqui? Como que eu faço isso? Esse é o segredo. Eu liguei para o pastor Wander hoje, né? Ele nem sabe. Eu falei para ele: e aí, quinta-feira à tarde, como é que você está aí? Às 3 horas, uma hora, 1h30, 2 horas e tal. Ele falou: vamos ver cadê esse aqui, mas nós está tranquilo, a gente vai para onde? E aí eu não respondi você, né? Aí eu falei, depois eu aliado, a mãe ficou rindo, a mãe falou: fala para ele que o pastor Camilo falou: eu queria almoçar com o senhor na quinta-feira, vê se alguém fica aí no mercado para o senhor ir comigo almoçar. É verdade, depois eu falo para ele que eu não sei se eu vou conseguir mesmo. Quinta não, sexta, né? Sexta, eu não sei se eu vou conseguir. Pô, o cara veio e falou: eu quero estar perto. Então ele falou: olha, eu vou fechar a empresa meio-dia, 1h, porque eu quero estar com o senhor, eu quero tirar uma horinha para estar junto aí. É mais complicado para ele fechar do que eu, que eu fecho mesmo, não estou nem aí não. Mas pense, irmão, é uma hora, uma oportunidade que você tira para estar junto. Isso é a restauração. Mas para muita gente ainda é loucura. Alô? Sem sacrifício não tem fogo. Eu quero andar junto, mas eu não estou disposto a sacrificar uma sexta-feira no mês para vir tomar ceia com o meu pastor. Eu não tenho coragem de separar um dia de serviço, R$30, R$40, R$50, sei lá, R$1.000, R$10.000. Eu lembro de um pastor que já partiu para a glória. O dia de serviço dele, a hora de serviço dele custava uma média de 20 mil. Ele só pegava serviços de engenharia muito grande. Uma palestra dele, ele ia num ambiente, dar uma palestra, é 20, 30 mil reais. E um dia ele estava separando a primícia dele e alguém chegou e falou assim: você está louco? Você vai dar tudo isso aí de oferta do teu pastor? O cara não tem nada, mano. Você é 10 vezes mais rico do que ele. E ele falou: cara, se eu tenho alguma coisa é porque eu decidi honrar primeiro ele. Isso. E disse assim: eu nunca vou deixar de honrar. E se para você é um peso andar comigo porque eu honro ele, a gente encerra nossa amizade agora. Porque ela falou: não estou falando de você. Então, por favor, você nunca mais toca nele.
Nunca mais seria que ele é mais pobre do que eu, porque o que eu tenho depende dele. Ele que ora por mim. Então eu não tenho coragem de separar uma primícia para na segunda sexta-feira do mês eu trazer e entregar para o meu pastor. Peraí, que preço é esse? Que restauração é essa? Escrituras sagradas, estão comigo aí? Sim. É com muita frequência que encontramos a palavra escritura, grap, que nos escritos do Novo Testamento, ela às vezes aparece no singular e às vezes no plural, ou normalmente procedido pelo artigo, mas às vezes sem o mesmo. Todavia, mesmo com o artigo, se faz ausente algumas outras características que indicam definição. Por exemplo, o uso de algum adjetivo, João, Romanos. Embora esta Bíblia seja mais lado, seja lida, a palavra sempre utilizará do Novo Testamento como sendo de escrituras sagradas. Não há nenhuma passagem que a forma plural indique claramente os livros considerados como entidades separadas. Eu vou explicar isso aqui para vocês e a gente vai dar para esse outro parágrafo aí, o termo graps. O que ele está dizendo aqui? Por mais que diga assim, segundo o escrito Paulo em Romanos 1, não é um livro separado. A Bíblia, ela é um todo. Segundo os Coríntios 3, 4, tal. É um livro separado. Não, ela é um todo. Essas divisões é para nós nos localizar, nos achar, para vocês identificar, para vocês estar. Mas não há como separar. Se você pegar, vamos lá, Gênesis, criou Deus o homem e a mulher, macho e fêmea os criou e os abençoou. Frutifique, multiplique e encha e cresça a terra. A terra governe e domine, sujeita em tudo debaixo dos seus pés. Beleza. Salmo. E o Senhor Deus deu a terra aos filhos dos homens, e até os confins da terra por sua possessão. Direito. Beleza. Novo Testamento. Mas todos aqueles que creem, que receberem, que pedirem, que buscarem, que o aceitarem, foi-lhes dado o direito legal de ser filho de Deus, herdeiro. Então, toda ela vem um contexto de unidade, de perfeição. Então, não há um livro, ainda que a citação seja separada, não é um livro isolado. A Bíblia, ela é um todo. Contínua, né? Contínua. Então, aí, o termo graf, acharam aí? Graf agiai, escritura sagrada, ocorre uma vez em Romanos, embora o uso autoritário do Antigo Testamento como um documento divinamente inspirado torne o termo da descrição perfeitamente apropriada. A palavra grega gramma significa escrito, ocorre muito raramente nas páginas do Novo Testamento, aludindo às escrituras propriamente ditas. A expressão eira grammata significa as santas escrituras. É o único caso claro, embora o trecho de João 5 aproxima-se desse sentido técnico, quando Paulo usa o vocábulo grego grama. Com frequência ele fez em sentido de um tanto depreciatório. Segundo o desprendido uso geral que Paulo faz do Antigo Testamento, sua intenção não era minimizar a lei mosaica, como a Escritura, mas carne. Portanto, Paulo aparentemente fazia oposição entre as Escrituras e o Espírito, embora soubesse que o Espírito fosse o autor das Escrituras. A expressão tobiblio é o termo usado para indicar algum livro particular sagrado. Em Daniel 9:2, a sua tradução na forma plural pode ser uma alusão coletânea de livros ou literatura profética. Então, há alguns autores que usam uma expressão no original que aponta para um livro, mas ele não está separando o livro das Escrituras, ele está se referindo exclusivamente ou naquele momento único aquele texto, aquela palavra, mas não está separando aquilo da Bíblia. Por que é importante entender isso? Porque tem pessoas que querem separar os livros. Por quê? Eu aceito isso,
Eu aceito aquilo, mas não aceito esse. Por isso tem que entender assim. Eu concordo com essa parte, mas eu não concordo com isso. E não tem como ter meia concordância, querido. Eu falei, por exemplo, esses dias, é complicado esses dias de eleição, porque as pessoas procuram a gente tem que rebolar. Ela veio me questionar sobre a questão do aborto. E eu expliquei, o aborto voluntário, espontâneo, voluntário não, aborto espontâneo, é do próprio corpo. Uma criança, uma vez gerada, ela já se tornou uma alma, gerada por Deus. Quando há um aborto realizado pelo pai e pela mãe, ou só pela mãe, ou seja como for, ela já matou uma alma. E ela danificou também o seu próprio corpo. E a Bíblia diz, aquele que feriu o seu próprio corpo, que é templo do... Já pensou? O pior pecado que tem, ferir e destruir o seu próprio corpo. Eu até falava assim, imagina assim, você não pode comer pimenta, que dá infecção, ela insiste, come pimenta, fica doente, vai para o hospital, 3, 4 dias de medicação, uma infecção, isso é pecado. Porque ela está ferindo o quê? Seu próprio corpo. Aqueles que tiram a sua própria vida, não é do reino do céu. Então quando eu mato uma vida, como é que fica? Ah, mas é a lei. É essa questão das escrituras que a gente tem que entender dentro do caráter. O que nós estamos formando nos Mas eu acho assim, o lado do estrupo, gerar aquela criança do estrupo, é forte, né? É. Mas aí é que entra o que a gente está falando do caráter. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa. O que as pessoas fazem? Elas generalizam. Isso. E é o que não pode em nada. Nem na política, nem na sociedade, nem na Bíblia. A Bíblia julga cada caso diferente. Quando eu entendo isso, é aí que eu começo a ver essa diferença. O livro sagrado X não está separando da Escritura, ele está apenas definindo uma posição relativa a um caso, ou a um assunto, ou a uma expressão. O que os caras querem hoje? Precisamos reformar o Novo Testamento. Por quê? Segundo alguns pastores, não tem problema fazer o casamento do homossexual dentro da igreja. Só que é o que eu falo. Isso é uma ideologia que, se aprovada, irmão, é só a gente ir para o Chile, para a Argentina, para a Venezuela, para a Nicarágua. Nós vimos aí há poucos dias, tem 20 dias, um padre sendo preso porque saiu para evangelizar e foi buscar os irmãos para ir no culto, na missa. O policial chegou e falou, não, agora não pode mais falar de Jesus na rua, não. Vocês podem falar dentro da sua igreja só. Falou na calçada, foi preso. As escrituras estão perdendo efeito, porque o que nós defendemos não é as escrituras. Então vamos lá. Embora as duas palavras, estão comigo aí? Amém. Página 177, lá em cima. Isso. Embora as duas palavras não se tivessem ainda estabelecido a expressão, esse é o seu mais característico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A exceção significativa é apenas aparente, pois o livro mencionado em Apocalipse 5:1 é sagrado, embora seja celestial, e não tenha sido escrito por qualquer mão humana. Esse 70 aqui quer dizer o quê? Século? Século. Toda a expressão feita, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de bíblios ou livros, ou livro, não está tratando de um livro isolado, mas está tratando de toda a Escritura. Então é importante, quando a gente lê as Escrituras Sagradas, saber que toda ela em si é inspirada, é proveitosa,
não foi escrita por homens, por vontade de homens, eles escreveram inspirados por Deus. É igual quando a gente estudou o Canon, e a gente vai ver um pouco ainda depois, um pouco mais pra frente também. Puxa, os caras lá lutando, épocas, povos, reis, lugares diferentes estabelecendo, para chegar numa perfeição dos livros que já estavam lá e passou todos os séculos e chegou na nossa mão exatamente como foi estudado e separado. Isso é muito forte. Agora, por causa de uma expressão no original de livro, aí eu acho que tem que dividir a Bíblia, ou então que tem que atualizar, porque a Bíblia não está mais moderna, ela precisa ser modernizada. É sério, temos que ter esse entendimento. Linguagem que a Bíblia foi escrita. Estão comigo aí? Amém. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, excluindo unicamente os trechos de Daniel, que foram escritos em aramaico. O aramaico era um dialeto semita que os israelitas adquiriram como seu idioma quando estavam no exílio, e que gradualmente foi suplantando o hebraico. Por causa de algumas poucas citações em aramaico, postas nos lábios de Jesus, sabemos que de algumas poucas citações em aramaico como seu idioma natural. O hebraico antigo clássico era um idioma cananeu, bem próximo do fenício e do ugarítico. O Novo Testamento foi inteiramente escrito em grego, excluindo algumas expressões usadas por Jesus e por Paulo. Há quem diz que os evangelhos sinópticos são são rejeitados pela grande maioria por especialistas no assunto. Por quê? Naturalmente há a mesma expressão em hebreu, aramaico, os hebraicos, incluídos no texto do Novo Testamento. O grego do Novo Testamento, estão comigo aí? É essencialmente a linguagem comum que se falava por todo o Império Romano, língua franca, chamada grego koine, comum. Esse foi o tipo de grego propagado pelas tropas de Alexandre o Grande durante suas conquistas e foi herdado pelo Império Romano. Então está aí um pouco da linguagem em que a Bíblia foi escrita. Aí temos aí a história do Canon, e durante todo esse Novo Testamento, essa introdução ao Antigo Testamento, nós vamos encontrar muitas partes ainda falando sobre o Canon. Daí nota-se a importância de estudar, de compreender. É por isso que eu fiz questão de, quem não tinha os exercícios na apostila, a gente imprimir, está aí. A gente trouxe, o pastor Kleber não veio hoje, mas semana que vem a gente dá para ele. Porque quando você faz os exercícios, você desenvolve. Quando você está lá pesquisando, respondendo os exercícios, está funcionando. Ok? É matéria, hein? Meu Deus, eu pensei que nós ia chegar hoje pelo menos na metade. Terminologia, estão comigo? Amém. A palavra canon, que se achava vinculada ao termo semita cana, e tem no grego sentido análogo de vara linheira, ou foi empregada na filosofia grega como significado transportado de fio condutor, regra, norma, conservando esse mesmo sentido em filo, no Novo Testamento e na igreja do século III. Lembra que nós já estudamos sobre a terminologia dessa palavra do canon. Estão lembrados? Senão eu vou ter que voltar com vocês lá, nós gastamos mais uma aula. Eu vou falar só sobre a formação, e aí a gente vai deixar só essa aula hoje. Sua formação. O nosso Senhor Jesus Cristo deu seu total apoio de legitimidade a todo o Antigo Testamento. Fez citações de todas as divisões, porém nunca citou qualquer outro livro, nem deu a entender que existissem outros livros inspirados, sabendo que existiam muitas outras literaturas escritas na língua hebraica, das quais há cerca de 15 ou mais livros são mencionados no Antigo. Por exemplo, o
livro dos justos mencionados em Juízes, 1 Samuel, o livro das guerras do Senhor em Números. No entanto, foram selecionados apenas 39 no meio de todos os outros. Alguém pode perguntar: como esses 39 receberam sua autoridade canônica? Alguém pode perguntar? Sim. Ou quem compilou num só volume, ficando assim encerrado o canon? Essas perguntas e outras serão respondidas na medida em que o aluno vai estudando a matéria. O fato de haver outros livros escritos em língua hebraica, como agravante de alguns deles terem sido escritos ainda que antes que houvesse livros canônicos, não significa que são inspirados de conformidade com a lei de Moisés, nem com o idioma, nem com a antiguidade, nem o tema, nem a moral é prova da autenticidade canônica. Se Deus falou pelo Espírito por intermédio de algum escritor humano, então o tal livro é inspirado e útil para o próprio Deus e para a palavra viva e vivificadora. Poxa, mas tem um livro que foi escrito, não está na Bíblia, então não foi considerado canon, Deus não quis colocar ele lá e pronto. Os que foram considerados são os que estão aí. Ah, mas tem um livro bom, então a gente lê, aprende, observa, mas não pode dizer que é canon. É igual as pessoas que têm a mania de ler ou de entender e querer que a Bíblia tivesse escrito na Bíblia. Não está. Repetimos o que lemos no começo da aula. Está escrito na Bíblia aquilo que eu e você precisamos saber e entender, não aquilo que nós queremos. Eu preciso me conformar e entender que o que está escrito foi escrito para a minha edificação, para o meu crescimento, e não é o que eu preciso, o que eu quero, ou eu queria saber tanta coisa, mas é o que eu preciso saber. O livro tem que ter esse selo divino sacerdote. O tempo mostrou gradualmente que a seleção foi bem feita. Afinal, a formação lenta do canon é mais autoritária que a decisão de qualquer concílio ou de indivíduo que julgue a autoridade. Quem selecionou esses livros e transformou numa obra, tais livros foram escritos entre 2000 e 400 anos antes de Cristo. O livro de Jó, com muita probabilidade da data de tempo dos próprios patriarcas. O livro de Malaquias, Cristo. Muitos outros escreveram depois de Malaquias, mas os judeus consideravam esses escritos tão somente como história humana. Nos últimos anos do período, inclusive no canon, 5 grandes homens de Deus vieram ao mesmo tempo: Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. À sua época havia um grande reavivamento espiritual, bem como um interesse sincero por prática pela lei de Deus. Os sacerdotes começaram a ler a palavra, a Bíblia, para o povo novamente e ensinar a lei. Portanto, é de estranhar que haja forte tradução favorável a Esdras e assinado como compilador do canon. Os judeus também afirmam que Malaquias foi o último dos profetas. Então tinham livros mais antigos, tinham livros muito bons, mas que não entraram no canon. Eu amo o livro de Malaquias. Eu não sei se você já leu. E não é porque tem os segredos da prosperidade. Sim. É porque é o livro que mais fala de família. É o livro da família. É o livro que fala da honra. E a moeda no mundo do espírito é honra. Pense você, Ezequiel 44:30 diz que o melhor de todos os primeiros frutos, de toda a massa, você não pode comer, você entregará ao sacerdote, e se você fizer isso, a bênção repousará sobre a tua casa. Pensa no princípio e no poder que há em entregar. Aí a Bíblia diz: quem mais dá, mais recebe. Isso em tudo. Eu trabalho 30 dias pensando nesse dia X, desse valor X, eu vou ofertar. Mas é tudo que eu tenho. Aí vamos para a viúva.
Uns deram prata, outros deram ouro, outros deram dinheiro, outros deram isso. Eu fiquei muito feliz domingo que eu havia ministrado essa palavra e o Espírito Santo lançou no coração do pastor. Ele veio na mesma hora e disse: a partir de hoje eu vou praticar. E eu achei legal que ele disse assim: eu não estou entendendo muito não, mas eu vi que está dando certo, eu quero viver. E ele disse: eu posso até não entender ainda, mas eu quero viver o que está sendo vivido de sobrenatural. Isso é forte, irmão. Marque na sua apostila aí, página 178. Amém? Conceito. Marcaram aí? E na próxima aula nós vamos estar em nome de Jesus. Amém? Quero abençoar vocês no nome do Senhor. Tirar uma foto mesmo, estou falando aqui, meu bonito? Não, eu ia dizer que eu estou dando. Quero abençoar vocês em nome de Jesus e quero fazer um pedido. Eu coloquei lá no grupo também. Me ajudem aí na divulgação. A gente tem trabalhado para levantar uma turma de alunos novos aí que possam vir fazer também a escola. Tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero abençoar vocês no nome do Senhor. Amém? E amém.